boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina, Tatiana, minha sócia, nós somos fundadoras do Insight Instituto. A gente queria, em nome do Insight, agradecer demais a essas 4 mulheres que estão aqui com a gente hoje, inspiradoras, e que realmente a gente sabe como o tempo é curto, e queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Eu vou apresentar a doutora Daniela Ferrara e a doutora Elaine Castro, e a Cátia depois apresenta a doutora Marina Rosenblatt e a doutora Nilva Moraes. A doutora Daniela fez fellowship em retina na New York University, é professora assistente atualmente de oftalmologia da Tufts University School of Medicine e é diretora médica em oftalmologia da Genentech Roche, atualmente liderando clinical trials e um programa de inteligência artificial em oftalmologia. A doutora Elaine é membro titular e da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e fundadora do Retina Pink, que é um grupo hoje que já tem bastante visibilidade, e a gente vai falar um pouco sobre esse grupo também hoje à noite. E aí eu vou passar, então, a palavra para a Tati introduzir a Marina. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez a participação de vocês. Então, a Marina fez faculdade de medicina, residência e fellow em retina cirúrgica, mestrado e doutorado pela Unifesp, Research Fellow pela Johns Hopkins University, e doutora Nilva, professora afiliada do Departamento de Oftalmologia, mestre e doutora em oftalmologia, chefe da retina pediátrica da Unifesp. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada. A noite de vocês. Estamos aqui ansiosas também para esse encontro. Bom, então, o meu papel aqui é moderar essas 3 mulheres, né, inspiradoras e que fazem parte de diferentes gerações, né? A professora Nilva, a Daniela Ferrara e a Marina Rosenblatt, agora na nova geração. E um exemplo também inspirador, né, para todas essas novas retinólogas ou novas oftalmologistas que estão vindo aí. Eu também gostaria muito de agradecer ao Insight Instituto por lembrar da gente para poder fazer uma homenagem, né, desse Dia Internacional das Mulheres, desse dia que a gente tem, né, que é uma conquista da nossa luta, conquista das nossas dificuldades, mas que a gente chega lá. Com muita competência. Então, o que eu queria, assim, primeiramente, conversar que as 3, né, falassem um pouquinho da trajetória de cada um. Como foi que, assim, desde as dificuldades, como foi as suas escolhas no dia para chegar aonde vocês chegaram. Aí vamos ver com quem a gente começa. A trajetória individual de cada um. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava conversando antes da gente abrir o chat, né? Como é bom ficar com gente tão importante, a Dani, que orgulho, Dani, a Marina foi minha aluna, que maravilha estar aqui junto, ver o progresso de vocês, é muito legal. E a gente fica feliz nesse ponto de começar até da medicina, né? Por que eu fui fazer oftalmologia? Né? Então, eu acho que essa dúvida agora, a atual turma fala assim, bom, eu vou fazer oftalmologia porque ganha dinheiro. Eu ouço isso todo dia, né? Então, quanto é que a senhora ganha? Né? Então, os estudantes de medicina falam, quanto que a senhora ganha? Então, já vai achar que oftalmologia é para ganhar dinheiro. Isso aí não é nada disso, né, pessoal? Para a gente ter um sucesso em qualquer carreira, a gente tem que estudar, se dedicar e fazer o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, tudo que vem é uma coisa prazerosa, né? Então, você faz com prazer, você gosta do que você faz, então isso daí é muito gratificante. Eu fiz Unifesp, na época a Escola Paulista de Medicina, e conto para vocês que eu prestei 2 residências. Eu prestei oftalmologia na Unifesp, eu prestei pediatria na USP, tá? E eu passei. Só que na hora de escolher, eu acabei indo fazer oftalmologia. E se vocês forem pensar, depois de tantos anos, eu acabo fazendo retina pediátrica.
clínica, né? Então, juntei minhas duas paixões numa coisa só. E quando eu fui fazer retina, foi engraçado também, por quê? Porque eu fiz a residência, acabei meu R3, eu cheguei para o chefe do departamento, que na época era o saudoso José Carlos Reis, fantástica pessoa, fantástico chefe. Aí eu cheguei e falei assim, doutor Reis, eu quero fazer glaucoma congênito. Aí ele falou para mim, não, você tem que fazer glaucoma, não vai fazer glaucoma congênito coisíssima nenhuma. Eu falei, então não vou fazer. Então não vou fazer. Não quero fazer glaucoma congênito. Aí eu fui falar com o PP, o Pedro Paulo Bonomo, na época era o chefe da retina. Aí eu falei, PP, então eu vou fazer retina, porque eu acho que a retina é o lugar que a gente consegue mais associar a parte clínica da pessoa, né? Então, eu vou juntar a clínica médica com a oftalmologia. Então, foi por isso que eu acabei fazendo retina, Elaine. Esse é meu histórico breve. Eu acho que, doutora Nilva, vários elementos da sua história, de certa forma, lembram a minha trajetória também. E se eu tiver que usar uma palavra para resumir minha formação e minha trajetória profissional até hoje, é sinuosa. Eu acho que poucas das minhas decisões foram pensadas com muita antecedência. Então, bem concretamente, eu fiz faculdade de medicina, residência, mestrado na UFRJ, fiz doutorado na USP de Ribeirão. Entre o mestrado e o doutorado, eu fiz um Research Fellowship na New York University. E aí eu me apaixonei por pesquisa clínica. E eu estava programada para voltar para o Brasil e, na verdade, seguir até uma potencial carreira em cirurgia de córnea, que eu experimentei um pouquinho, mas me descobri na retina. Falei, vou ser retinóloga. Foi um risco para mim, porque eu teria uma trajetória, os passos iniciais seriam mais fáceis em córnea, mas eu me apaixonei e decidi seguir a carreira clínica. Mas aí eu me apaixonei também pela pesquisa clínica, o que seria muito difícil de conduzir de forma impactante no nosso país. Então, eu tomei um segundo risco, que foi recomeçar em outro país, e uma mulher latina com um sotaque forte, e eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, recomecei, dormi no chão 2 anos durante o meu treinamento na New York University para salvar cada recurso que eu tinha na minha formação. Quando eu me mudei para cá e me estabeleci, e meus mentores e sponsors me deram um green card, e eu me estabeleci na Tufts, eu estava muito feliz fazendo pesquisa clínica, exatamente o que eu tinha me proposto a fazer. Recomecei, e aí decidi mudar de novo, porque eu sou muito feliz na Tufts, e é uma parte importante da minha carreira, da minha identidade, mas eu comecei a sentir que a minha pesquisa não estava tendo tão impacto para benefício do paciente quanto eu gostaria. Quando eu estava vendo o paciente na clínica, eu sempre me sentia atrás, eu sempre me senti que os pacientes estavam ficando cegos nas minhas mãos, e eu achei que com pesquisa clínica eu pudesse ter um impacto maior. Mas aí na academia eu percebi que, claro, é muito orgulho publicar um paper, ou 2, ou 10, e livros, mas eu não estava vendo o efeito imediato do meu esforço, da minha pesquisa. Foi quando eu decidi ir para a indústria e focar o que eu sei de pesquisa clínica no desenvolvimento de novas terapias. Foi um outro risco, porque todos nós sabemos das dificuldades de navegar entre a academia e a indústria, e as dificuldades que vêm com isso. Depois de quase 10 anos na Genentech, fazendo clinical trial, fazendo pesquisa, adorando tudo, eu tomei outro risco, que foi aceitar uma posição de liderança num programa de inteligência artificial dentro de uma biotech. As pessoas sabem fazer molécula, mas elas não sabem fazer software, não sabem mexer com big data. Então, eu acho que as minhas decisões, elas deram certo, e a minha carreira se resume porque eu fui muito abençoada de ter 2 tipos de suporte. Primeiro, que a doutora Nilva falou, me cercar de pessoas que eu admiro e que eu confio, e que eu posso falar, é isso que eu quero fazer, mas eu sei que aquelas pessoas vão me dizer, faz, não faz. Não quer dizer que eles tenham resposta, mas eu
fui muito privilegiada de sempre me cercar de pessoas que podem me guiar e podem me... Ninguém faz nada sozinho. O segundo aspecto que eu acho que resume a minha carreira é tentativa e erro. Eu tentei muito mais coisas do que foram bem-sucedidas, mas cada vez que eu fiz uma experiência que eu falei, não é esse o caminho, eu aprendi com aquilo e eu não voltei para estaca zero. Eu aprendi, eu conheci pessoas e aprendi novos recursos e novos skills que então eu pude usar na próxima... No meu próximo passo. Então, se eu pudesse dar um conselho para a nova geração, cerque-se de pessoas que vocês confiam e admiram e experimente exatamente o que a doutora Nilva falou, tem que fazer o que a gente ama, porque nada é fácil e o que pode ser aparentemente fácil no início não vai ser gratificante para a vida toda. Então, sigam a sua paixão, tomem riscos desde que vocês estejam cercados de pessoas confiáveis. Marina. Marina, qual seria a sua trajetória, Marina? Apesar de curta, muito robusta. Eu estou um pouco mais para trás, mas eu vou contar, então, a minha trajetória depois, né, da doutora Nilva e da Dani. E eu acho que tem elementos em comum, né, do que vocês falaram anteriormente. Então, primeiro, eu acho que, como a Dani falou, eu sempre me norteei por algum motivo em exemplos, assim. Então, às vezes, eu não sabia exatamente o que eu estava escolhendo, mas tinha alguém que eu admirava, que estava fazendo algo semelhante. Então, por exemplo, a doutora Nilva. A doutora Nilva é uma pessoa que nunca se importou muito se as pessoas gostavam ou não gostavam do que ela falava. Ela falava o que ela tinha que falar e fazia, acontecia. E sempre foi um exemplo, né? Eu falava, nossa, que mulher, eu acho que é incrível isso, talvez seja mais ou menos por aí. E também a parte, né, como vocês falaram, eu tentei unir ao longo da minha trajetória áreas de interesse. Eu gosto de pesquisa, embora no Brasil não seja muito valorizado, mas é uma coisa que eu acho gratificante. Assistência, a parte cirúrgica, e eu acho que a retina dá um pouco disso, até mesmo a parte mais médica e clínica, porque indiretamente a gente consegue ter um enfoque sistêmico. Então, minha mãe, que é professora de propedêutica, falava, meu Deus, a menina vai para o oftalmo, tudo que eu... Então, eu acho que a retina traz um pouco disso, e a gente faz escolhas meio às cegas em alguns momentos, e vai criando modelos. Às vezes, pessoas que passam pelo nosso caminho, elas nem sabem a influência que elas tiveram. Então, a Dani, eu vejo elas em vários webinário, eu falo, nossa, que coisa legal, né? Como que ela conseguiu? Olha só onde a mulher está. E eu sou uma admiradora sua, porque toda vez que você fala e a tua empolgação de falar vai fazendo com que a gente tome as nossas decisões, assim. Então, eu fiz a minha formação na escola, fiz o fellow de retina cirúrgica na escola, fiz mestrado, fiz doutorado, fiquei um tempo nos Estados Unidos, também como research fellow, que foi uma vivência muito boa, porque você vê outro enfoque, outra cultura, como outras pessoas se posicionam e vai criando, né, suas decisões e personalidades. Mas essa, mais ou menos, foi a minha trajetória profissional até agora. Como é hoje a mulher na cirurgia vitro-retiniana para você, Marina? Eu acho assim... é inegável que existe, né, essa questão que a gente pôs em pauta, né, do machismo, essa toda questão, mas eu acho que, parecido com o que a Dani talvez falou, eu acho que eu tive muita sorte, talvez, na minha trajetória profissional, porque eu tentei me cercar de pessoas que não faziam esse tipo de diferenciação. Então, a doutora Nilva sempre estimulou todo mundo igualmente, seja homem, seja mulher, dentro da escola. Dr. Maurício me incentivou na pós-graduação, Dr. Rubens. Então, eu acho que, para mim, é asqueroso alguém que pode, né, maltratar alguém por qualquer característica pessoal que a pessoa tenha, seja mulher, tenha outra, né, característica. Então, eu sempre indiretamente tentei me afastar desse tipo de comportamento. Nunca foi uma coisa que eu admirei, que tratasse mal colegas, pacientes. Então, se você faz um networking que te estimula e que acredita no seu potencial, às vezes, se você mesmo duvida de si, a pessoa vai estar lá e vai falar, não, vamos em frente.
Mas meu esposo que está aqui assistindo, às vezes eu faço uma coisa pequena e ele fala, nossa, você foi muito bem. Então, daí eu acho que é um feedback positivo que você obtém, né, nesse tipo de networking que você cria. Mas sabe, Elaine, eu acho que essa visão, já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, né, eu acho que essa coisa de mulher, eu acho que até nos Estados Unidos, né, Dani, o salário em mulher é menor, a oportunidade de emprego para qualquer setor é menor, tudo que a gente vai colocar em prática, a gente disputa de uma maneira diferente, né? Eu não sei se... Eu acho que nos Estados Unidos é bem parecido, né, Dani? A gente tem essa discrepância, até no Oscar, né? Tem aquela coisa de mulher daqui e tal. Doutora Nilva, infelizmente, sim, com certeza. Eu acho que existem dois tipos... É um contínuo de comportamento inaceitável. Em um extremo, é um comportamento aberto. Fala, eu não vou te contratar porque você vai querer ficar grávida ano que vem. Isso nos Estados Unidos é crime, né, Dani? Subliminar. É crime que é penalizado pela lei, se alguém ouvir isso. E é um progresso, mas existe. Agora, as pessoas podem fazer isso sem falar. Então, mas isso é um extremo. Existe um outro extremo que, mesmo ambientes muito éticos e favoráveis para o desenvolvimento da carreira da mulher, existe uma bias inconsciente, às vezes. E a gente estava discutindo um pouco offline isso, mas às vezes mulheres assertivas são taxadas de mandonas, às vezes mulheres doces são taxadas de fracas, e tem várias camadas de estereótipos que a função, a competência da mulher é associada, e exatamente o que a doutora Nilva falou, isso acontece em todos os países, em todas as culturas e em todos os mercados. Isso não é exclusivo da oftalmologia ou da medicina ou mesmo do sistema de saúde. No mundo corporativo, como eu estou na interseção de vários mercados, eu vejo esse tipo de dificuldade across the board. E mesmo quando eu não testemunho essas dificuldades acontecendo, os números não mentem. Então, no mundo corporativo, as mulheres numa posição de liderança, como a gente chama C-suite, que é o CMO, o CEO, o COO, é menos de 5% são mulheres. Em todos os mercados, não só em healthcare, mas em todos os mercados. Não é possível isso. Se a gente vai na Forbes, 100 Most Impactful Influential, um número pequeno são mulheres. Então, agora, quando a gente vai nas instituições acadêmicas de maior prestígio no mundo, mais da metade dos formandos são mulheres. Então, as mulheres estão no mercado. De novo, os números não mentem. Então, o que a gente tem que fazer para move the needle, né? E corrigir essa distorção inaceitável do mercado? Eu acho que o problema assim, é a nossa competência, né? Eu acho que a gente, para chegar, o nosso gasto energético é muito maior, né? Porque a gente tem que estar se provando, além de provar para os outros, né? Acho que nossa diferença, que eu acho que é uma coisa que já vem arraigado, e que isso, a nova geração já está mais tranquila nisso, da gente, assim, sempre tá, será que eu mereço isso mesmo? Será que eu sou competente mesmo? Será, assim, porque a gente está sempre querendo buscar mais e mais, e o nosso gasto, eu acho que é isso, é muito mais. Eu concordo, Elaine, se tiver... Eu estou tão agradecida e feliz de estar aqui hoje discutindo com mulheres brilhantes que eu admiro tanto e aprendendo com vocês, e espero que, abrindo a minha carreira e o meu pensamento para as novas gerações que estão vindo, duas áreas de muito impacto que a gente tem que começar agora. A primeira é o que você acabou de falar: se a gente se duvidar, ninguém vai nos levar a sério.
eu não conheço uma mulher competente que não passe por uma síndrome do impostor no mínimo uma vez por semana, se não for todo dia. A gente não pode se permitir isso. Tem uma expressão em inglês que eu gosto, que é get out of your head. Quando você começar com síndrome do impostor, fala, estou saindo da minha cabeça, não vou comprar, esse chapéu não me pertence. Interrompe aquele pensamento no momento que aparecer. E aí pensa em tudo que a gente passou para estar naquele momento, porque, Marina, teve um comentário que você fez que eu vou tomar liberdade de, com respeito, corrigir. O que as pessoas chamam de sorte é quando preparo e oportunidade se encontram. Não tem nada de sorte, a gente se prepara e a gente cria as próprias oportunidades. Então, não deixe ninguém te falar, puxa, você foi sortuda, hein? Não, eu dormi no chão 2 anos, eu vendi tudo que eu tinha, eu recomecei de novo em outro país. É lógico, porque... As pessoas só veem o final, né? O final, mas não só vem o que está no LinkedIn, só vem o que está no Facebook, só vem o que está na social media, e né, o social media, tudo é tão fácil, tudo é tão perfeito. Enfim, o outro ponto que eu acho que a gente pode ter uma influência muito grande é o que o Retina Pink está fazendo, Elaine, e a SBRB, a doutora Nilva estava falando sobre isso também mais cedo hoje. Doutora Nilva, os seus passos são tão inspiradores, como única mulher em tantos painéis e como especialista em tantos tópicos, tendo oportunidade de falar sobre oftalmopediatria, mas e todas as outras especialidades que eu tenho certeza que você era mais competente, mais qualificada, mais experiente, tinha alguém... Para dar e vender, né? Menos qualificado, falando sobre tal assunto. Isso é inaceitável, né? Eu acho que é aí que a gente... É nessa hora que tem que ser além do grupo de mulheres. A gente precisa de aliados em todas as esferas. Desculpa, Dani, mas assim, quando eu pensei no Retina Pink, era isso, né? É que a gente tinha uma dificuldade não de terem mulheres competentes, porque o que eu via à minha volta eram mulheres competentes. É da gente estar ali, né? Ali podendo mostrar, né, o que a nossa competência, podendo mostrar o nosso caminho, né, o que a gente fez e o que a gente tinha para falar. E eu acho que assim, acho que a gente está num momento de transição. As gerações passadas sofreram muito mais, né, essa discriminação velada, e as futuras acredito que não. O Retina Pink foi para unir, sabe? E eu acho que a gente ficou muito mais forte, a gente pôde se mostrar. E eu torço, e falei isso, né? E sempre falo para os presidentes da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo que vem, porque é uma especialidade muito mais masculina, era até então, muito masculina, não estou falando machista, estou falando masculina. É isso, é que a gente não precise ter Retina Pink, que seja tudo igual, que todos tenham a mesma oportunidade de estar no pódio, não ali no Congresso falando do que eles acham que pode dizer, que a gente pode falar, ou que eles determinam o que a gente deve falar, não. A gente também pode determinar o que a gente quer falar, o que a gente deve falar. Então, o Retina Pink foi para fortalecer as mulheres numa especialidade tão masculina. Só isso, eu nunca quis, e não é o objetivo do Retina Pink segregar, né? Eu acho que o objetivo do Retina Pink é unir as mulheres, porque tem muita gente boa que antes de mim, na minha geração, e, nossa, nem se conta nas gerações que vão surgir. Então, veja bem, o que você comentou bem da Retina Pink, mas eu acho que isso também nós temos na córnea, né? Nós temos no glaucoma. Observe na Sociedade Brasileira de Glaucoma como tem um perfil no Congresso de muito mais homens. Se você for analisar quem foi presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, não tem nenhuma mulher. Se você for ver quem foi presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, vocês lembram de alguma mulher?
Eu não lembro. A Edma, né? Edna. Então, a doutora Edna, ela foi da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Da SBO. Da SBO ela foi, de catarata não, apesar dela ser uma excelente profissional nesse ramo. Então, a gente estava conversando antes, né? Que realmente eu faço retina, mas eu gosto de oftalmologia em geral. Então, eu coordeno o Grand Round da escola há 32 anos. Né? Estou à frente do Grand Round da Escola Paulista há 32 anos, todas as segundas, das 19 às 20h30. Isso era presencial, atualmente, há 2 anos está online. Mas, e o pessoal, acho que a Tati até lembra quando teve fazendo pós-graduação no BOS, ou mesmo a Juliana, a irmã dela, quando foi nossa residente, a Aline Moriyama, que foi colega da Tati lá no BOS, de que eu dou pitaco em qualquer caso, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, ter uma formação generalista e saber opinar de qualquer coisa. A gente não precisa fazer retina porque eu gosto, vou ser só retinóloga. Não, eu acho que a gente tem que dar opinião. Pô, o paciente chega com uma ceratite herpética, eu vou falar, isso eu não sei, você procura outro médico, né? Então, eu acho que essa parte de formação é importante a gente, não só como mulher, mas como formadora das pessoas mais jovens, estimular até essa formação generalista. Não é, Tati? Você não lembra quando você estava lá? Com certeza, isso aí é fundamental. E esse exemplo, né, também da gente que está assistindo e aquilo ali que acho que foi a Marina que falou, de chegar lá, ter aquele exemplo ali para a gente falar assim, olha, quero chegar ali, quero estar ali, quero... Como é importante também essa posição de todas vocês, né, como inspiração para a gente e para esse círculo de mulheres, né, que eu acho que é super importante. Tudo que vocês falaram da questão também da gente formar nossos círculos, né, nosso network com aquelas pessoas que te apoiam, que te fazem crescer, como isso é importante. E concordo totalmente, Tati. Eu quero adicionar o que a doutora Nilva falou agora há pouco. Não é só na retina, não é só na oftalmologia, não é só na medicina. Esse preconceito contra o gender feminino é em todos os aspectos do mercado. E da mesma forma que a gente tem que se cercar de pessoas confiáveis, éticas, sérias, que nos dão o valor que nós temos, o mesmo deve ser para as instituições que a gente trabalha, para as empresas que a gente trabalha, porque, de novo, a gente precisa de respeito. A gente não está, o que você disse, Elaine, a gente não está pedindo nada mais. A gente só precisa de ética, respeito, consideração, salários equivalentes, carga horárias equivalentes, oportunidades de promoção equivalentes, oportunidades de assumir cargos de liderança equivalentes. Não é cota, não é benefício, não é privilégio, é só nivelação, né? Então, Torani, você estava perguntando os Estados Unidos no ambiente acadêmico, a obrigação de equivalência entre os sexos ainda está caminhando nesse sentido, mas ainda não é tão rigorosa. No mundo corporativo, por conta do perfil desse setor da economia, por ser empresa privada, por ter mais visibilidade, por ter mais competição, as empresas elas estão tendo orgulho de mostrar essa equivalência salarial entre os dois sexos, a ponto que existem websites que a gente pode ir e a empresa mostra quantas mulheres, quantos homens, qual é a carga salarial. Claro, não mostra salários individuais, mas mostra salários de funções e de grupos. E tem empresas de RH que vão atrás e confirmam que essas informações são corretas e estão sendo atualizadas. Então, está virando uma questão ética importante dessa equivalência. Eu sou bem otimista, sabe, Dani? Eu sou bem otimista. Eu acho que a gente está indo para um caminho que
sabe, o mundo está de olho, sabe? O mundo está de olho. O mundo está de olho. Porque não é só a mulher, hoje até os homens mais novos, entendeu? A geração da minha filha tem 25 anos. Eles não veem tanto, não tem isso. Então, acho que a gente vai conquistar, porque essas pessoas, essa nova geração que está vindo, tem uma cabeça muito mais aberta, muito menos preconceituosa, muito menos segregadora, e eu sou otimista nessa questão. Eu mulher. concordo, Elaine. Eu também sou. Eu acho que é um caminho a conquistar. Eu acho que lá um pouquinho mais à frente vai estar muito bom. Eu não sou aquela mulher que reclama que sou coitadinha porque eu sou mulher, eu trabalho muito. Não. Não, nada disso. Tem que trabalhar muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer tudo muito. Porque se a gente está feliz, é assim que a gente tem que ser. Mas todo mundo tem que estudar muito, tem que informar muito, e vocês mais novos têm que dar orgulho para a gente mais velha. Eu falava isso para a Marina, né? A Marina, ela falou que eu falo o que eu penso mesmo, e eu espero contribuir com a formação dos meus residentes, né? Com a Marina, ela falava baixinho, aí eu lembro que o Otaviano falava assim para mim: poxa, ela fala tão delicadinha e você pega no pé dela que você não escuta o que ela fala. Eu falei, por quê? Quando ela estiver lá no púlpito falando, ninguém vai ouvir. Então, ela tem que aprender a falar em negrito. Eu falava para ela: Marina, fala em negrito. E aí... Olha, funcionou, viu? Porque a Marina fala super bem. Então, isso foi uma das coisas. Então, a gente tem orgulho, e vou deixar isso claro, quando a gente vê que as pessoas que a gente formou são melhores que a gente. Isso deixa a gente tão feliz de você falar: puxa vida, foi meu aluno e eu tenho orgulho de saber que eles sabem mais do que eu. Então, isso é fantástico, entendeu? Eu acho que a gente carrega, né? Cada pessoa que nos incentiva, a gente leva, né, doutora Nilma, imagina, meu super, né, norte na nossa vida. E nesses momentos que alguém te questiona, fala, mas é mulher, mas é isso. Aí é uma opção pessoal, né, de você comprar e falar, não, realmente, eu sou mulher, eu acho que eu vou parar por aqui. Ou falar, se a pessoa não sabe o que está falando, né, deixa eu ir em frente, esquecer, porque realmente, né, isso não pode ser uma questão. Eu concordo com o que vocês falam. Né, nosso esforço, nosso dia a dia, não é melhor nem melhor, é superior nem inferior aos homens, é igual, né? A gente tem nossas lutas e, né, não tem que ter um limite, um cut-off de você, agora você, né, agora já é mulher, vamos lá, você vai ter filhos, vai mudar teu dia a dia. Isso não é mais uma coisa que eu acho que é aceitável. A gente até vai mudar, né? A gente até tem que mudar, né? Porque a gente, se quiser ter filho, a gente que gesta, mas isso é uma opção. A gente tem essa opção de escolha e nem por isso a gente é menos, né? Não, e Elaine, o motivo que vai mudar, tem que mudar, não só porque é o que é certo, mas... A gente não vai ter medo de querer engravidar ou ter medo de... Exatamente, não. Vai mudar porque isso é o certo, e também vai mudar porque, de novo, pensando na economia capitalista competitiva americana, tem muito dado mostrando que um grupo diverso produz mais, produz melhor, breakthrough scientific accomplishments, eles vêm de pessoas com mentalidade diversa, não tem como think out of the box. Se é todo mundo com o mesmo background, a mesma formação, o mesmo jeito de encarar uma questão científica, todo mundo da mesma forma. Você precisa de pessoas que venham o mesmo problema de perspectivas diferentes para conseguir resolver o problema. Então, a economia sabe que diversidade é necessária para o sucesso comercial de qualquer instituição. Então, isso é um lado positivo, que mais mulheres, mais latinos, mais negros, mais pessoas do Ocidente, de backgrounds asiáticos, de backgrounds diferentes, estão sendo procurados para enriquecer esses times. Eles são laçados, né? Eles são
eu acho que o que eu vejo, né, existe uma busca, né? Uma busca ativa, uma busca ativa. E essa diversidade é tão importante pelo ponto que você comentou antes, Elaine, porque mesmo numa instituição, seja ela acadêmica ou privada, ou clínica, ou de pesquisa, mesmo na instituição mais ética possível, o tipo de preconceito que é o mais difícil da gente vencer é a bias inconsciente, porque vai tão lá atrás da forma que nós somos criados, na cultura que a gente está imerso, a gente não percebe que tem preconceitos sobre as pessoas à nossa volta. Então, mais uma vez, a única forma de combater a bias inconsciente é a gente se cercar de diversidade, porque isso vai nos obrigar a falar: talvez a forma que eu vejo o mundo não seja a melhor, não seja a única, e gera curiosidade e respeito por outras perspectivas. Inovação. E a gente sempre tem que ter um objetivo a conquistar, né? Nunca achar que a gente já fez o que a gente tinha que fazer, né? A gente sempre tem que ter uma visão, não, eu quero estudar mais porque eu quero fazer isso, ou eu quero aprender a fazer uma técnica nova, ou como a Dani falou, não, eu quero fazer um outro tipo de pesquisa. Então, não falar, não, eu já fiquei bem, já estou tranquila, não preciso mais, né? Então, esse desafio constante, não, eu quero ter mais, eu vou estudar, porque, veja, eu sou um exemplo dessa evolução da medicina, né? Eu sou formada há 38 anos, então eu passei por extracapsular, né? Na realidade, meu R2 fazia intracapsular, mas quando eu virei R2 era extracapsular. Então, eu aprendi a fazer extracapsular, facoemulsificação, oftalmoscopia indireta, o laser, não existia laser portátil, era um laser refrigerado à água. Eu aprendi a operar no DF Vasconcelos, nada contra, mas não tinha nem XY. O Michel fez um protocolo de um pedal para ter XY. Então, veja, se eu falasse, não, eu já estou feliz, eu já aprendi a fazer oftalmoscopia indireta, eu tinha ficado parada. Então, veja, eu comentei com vocês tudo o que evoluiu no meu aprendizado. Então, eu tive que ir atrás, eu tive que correr. Eu fui para os Estados Unidos aprender a tratar a retinopatia da prematuridade porque ninguém fazia aqui. Então, eu sou feliz, e isso me gratifica muito, de ter aberto as portas para tantos profissionais que aprenderam retinopatia da prematuridade comigo pelo Brasil todo. Mas, assim, eu fui atrás, eu não fiquei esperando. Então, isso eu falo para os mais jovens, não se contentem, acreditem em vocês, façam o que vocês têm vontade, mas não fica assim, não, tudo bem, eu não posso, mas a Marina já está aqui, ela segue a vida e tudo bem. Não, a gente tem que ir atrás para crescer. Então, olha tanta coisa que passou na minha vida. Eu fui chefe do PS 25 anos. Eu fui chefe. Fora da retina e tal, eu fui chefe de ficar lá. Então, quanta coisa que eu aprendi, né? Aprendo até hoje com os meus residentes, e a gente não pode parar de estudar nunca em qualquer profissão. Então, essa coisa de se cercar de gente diferente, né, Dani, traz muita coisa boa para a gente, mas do outro jeito, fala, puxa vida, ele vê o mundo desse jeito, mas por quê? Então, eu vou ler, eu vou estudar, por que o mundo dele é melhor do que o meu? Né? O que eu estou pegando que eu ainda não aprendi? Então, eu acho que essa coisa de não se contentar com o que a gente vê, que nos obriga a ficar reciclando, estudando, e aí você vai, e eu falo para os mais novos que querem fazer oftalmologia, ou mais os filhos dos filhos que querem fazer medicina, eu acho fantástico, apesar de estar tudo difícil, mas a gente não pode nunca achar que já conquistou o que a gente tinha que conquistar. Doutora Nilva, a sua carreira sempre foi uma inspiração tão grande para mim, e eu acho que agora você tocou no ponto de todas as inspirações que eu tive
te observando e aprendendo, eu acho que essa é tão crucial que eu tomei coragem de seguir também por causa de exemplos como o seu. É exatamente isso, é pisar fora da minha zona de conforto e tentar. E como eu falei antes, a maioria das minhas tentativas não deram certo no sentido que não aconteceu o que eu achei que ia acontecer. Eu apliquei para Eles levaram para um outro, eles te levaram para um caminho. Abriram, porque eu estava fora da minha zona de conforto. Então, eu falei, eu quero chegar lá. Eu cheguei, mas os caminhos foram muito diferentes do que eu achei que fosse. Então, eu sempre tenho um olho na minha estrela do norte e eu tenho outro olho. O que eu vou fazer amanhã? Porque você tem que acordar de manhã e falar com quem que eu vou ligar, para quem que eu vou ligar, para quem que eu vou mandar e-mail, o que eu vou estudar hoje, aonde que eu vou passar meu tempo, com que pessoas que eu vou passar meu tempo. Então, essa dinâmica de ter um olho no futuro e um olho agora é o que me permitiu tomar esses riscos que a doutora Nilva está falando. Isso a gente precisa. Até é esse momento presente que vai criando, né, construindo o nosso futuro, né? Exatamente. Vai percorrendo e vai lutando, e eu acho que isso a mulher sabe fazer, né? Porque a gente, não sei, tem essa capacidade de lidar com essa saída da zona do conforto, que eu acho que um pouquinho melhor do que os homens estão querendo ser, porque a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, que faz também a gente seguir, construir o nosso futuro, né? Com certeza. Eu vejo nesse grupo de inteligência artificial, com muita frequência, as pessoas me perguntam, será que AI vai substituir médico? Nunca, nunca. AI nunca vai substituir médico. Por esse motivo que a doutora Nilva acabou de falar. Se a gente estiver sempre no nível criativo, num nível de propósito, num nível de inovação, não existe modelo matemático ou computacional que... A gente vai estar sempre à frente, né? A gente vai estar sempre à frente. A AI vai fazer as coisas repetitivas. Então, como a doutora Nilva falou, tem médicos que sentem que chegaram na sua zona de conforto, estão felizes ali, e o dia a dia deles é repetitivo. Talvez aqueles médicos, talvez parte da atividade deles seja substituída por modelos computacionais, porque é repetitivo. Eu acho que o bonito da medicina é aquela zona de criatividade, de propósito e de paixão que nenhuma máquina nunca vai... Mas as pessoas têm que estar sempre naquela vibração. Se a gente se acomodar... Gente, a doutora Nilva é uma inspiração só, né? A gente, assim, escutar ela falando com essa animação, né, exclusiva, é muito bom ver, né? E aí a gente vê por que ela chegou onde ela chegou, né? Obrigada, Elaine. Mas você falou que a gente podia contar uma história engraçada. Eu estava lembrando aqui... Isso, quero. Das três. Eu vou contar uma história que eu fui 20 anos de chefe do PS, né? Chegou um dia lá, o paciente no PS, aí eu falei, qual que é o seu problema, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, doutora, meu problema é no olho. O residente nem deixou ele acabar a história. Tá, então me mostra, senta aqui para mostrar o olho, né? Para ele sentar na lâmpada de frente. Aí ele tirou o sapato. O problema dele era um olho de peixe. Vocês sabem o que é olho de peixe? É uma infecção que dá no pé. Aí o cara tirou o sapato. Então, você imagina aquele sapato no meio do PS, o cara sem meia, porque o residente não acabou nem dele colher a história. Então, eu vou contar essa história engraçada para lembrar que, mesmo em oftalmologia, a história é importantíssima, porque você parou a história, né? Qual que é o seu problema? É no olho, o cara já senta ali na lâmpada de fenda e não era nada daquilo, não era nem caso de oftalmologia, né? Então, para a gente ainda tirar lições sobre isso, de que, apesar de oftalmologistas, a gente tem que colher uma ótima história do nosso paciente.
É verdade. E você, Dani, depois Marina, tem alguma historinha engraçada da sua trajetória, do seu dia a dia aí? Ai, eu tenho tanta história para contar que não vai dar tempo. Então, eu acho que a história que vem na minha cabeça, por conta de tudo que eu estou aprendendo hoje, tá passando aqui na minha cabeça como um filme quando eu vim para os Estados Unidos, né? Porque a gente está falando tanto aqui sobre ser criativo e fazer o que ama. O meu treinamento todo foi difícil, até porque eu estava sempre fora da minha zona de conforto e sempre fazendo as coisas que eu achava que eram mais certo. Então, se eu pensar nas minhas histórias engraçadas para os outros, né? Mas tragicômicas. Tragicômicas. Entre o mestrado e o doutorado, eu decidi, eu sou muito agradecida ao FRJ, mas eu decidi que eu queria treinar em São Paulo, era o mais longe que eu conseguia ir da minha formação, era São Paulo. Eu quero treinar em São Paulo. Mas eu não podia parar de trabalhar, então, para treinar em São Paulo, para ir e voltar de Ribeirão, eu não podia pagar hotel, então eu dormia no ônibus, pegava um ônibus 11 horas de ônibus, porque aí eu economizava hotel aquela noite. Eu chegava na rodoviária de Araraquara, tomava banho com meu chinelinho da Victoria's Secret num cano que saía da parede, eu tomava banho. Aí ia para a USP, ou com o meu então mentor Rogério Costa o centro de Araraquara, mesma coisa voltando para o Rio, parava na rodoviária Novo Rio, tomava um banho na rodoviária Novo Rio, que eu não quero nem me lembrar, e ia para São Vicente, ia para atender pacientes da nata da nossa sociedade. Eu ficava pensando, se eles soubessem onde eu tomei banho hoje de manhã. Enfim, mas aquela experiência me deu força. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer isso nos Estados Unidos. Então, mesma coisa, vendi tudo, fui para Nova York, ainda tentei a bolsa do CNPq, mas ia levar 2 anos para sair, uma bolsa que não ia nem pagar a minha estadia toda. Falei, vou sem bolsa. Mas eu tinha $7 para gastar por dia, então o metrô custava $2. Se eu pagasse o metrô, eu não podia jantar naquele dia, eu tinha que jantar pão com ketchup. Então, assim foi meu fellow todo, e aí comecei a trabalhar. São dificuldades que, quando a gente olha para trás, só nos dá confiança, porque a gente sabe do que a gente é capaz. Então, a partir dali, quando eu apliquei para Tufts, me falaram, uma latina nunca vai conseguir ser professora da Tufts, uma mulher latina nunca vai conseguir. Aí eu pensei, me falaram que eu não ia conseguir vaga na USP, eu tentei conseguir, me falaram que eu não ia conseguir vaga na NYU, e eu consegui, vou aplicar. E da mesma forma, tem tanta gente falando, não vai dar certo. Nem tenta, porque isso aí não vai dar certo, nunca foi feito. Não deem ouvidos àquilo. Eu vou terminar com um ponto que eu comecei. A gente precisa se cercar de pessoas que nos digam como eles veem a verdade. Não necessariamente a verdade certa, a nossa verdade só a gente sabe, mas a gente precisa ter aquela sistema de suporte que as pessoas nos dão elementos para nos dar suporte quando a gente precisa e nos chamam para a realidade quando a gente precisa. E eu acho que essa é a minha história tragicômica, andar sempre para frente e sem se abalar com as dificuldades operacionais, desde que a gente esteja sabendo o que a gente está fazendo para atingir um objetivo maior. As dificuldades no caminho são superáveis. E você, Marina? Conta aí pra gente. Depois dessa história fica um pouco difícil contar uma coisa mais surpreendente. Mas me ocorreu uma, não sei nem se é cabível ou não, mas assim, seguindo o tema, que eu fiquei como Research Fellow um tempo, né, nos Estados Unidos, e aí quando eu cheguei, era uma quinta, e aí um dos supervisores falou assim, não, tudo bem, eu sei que sexta vocês não trabalham, né, os brasileiros, sexta já é fim de semana no Brasil. E, gente, essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando, como que é a nossa vida como brasileira, que às vezes a pessoa tem uma, né, noção, independente se é brasileira, se é mulher, que é uma coisa totalmente lunática, e eu pensei, nossa, esse cara vai ver, ele vai ver assim, eu nunca vou embora antes dele, eu sempre vou esperar esse cara ir embora e eu vou embora depois. E ao longo do estágio, um dia ele falou,
eu já posso ir embora? Ou você ainda, né? Quanto tempo você vai ficar ainda aqui? Porque eu tô querendo ir embora, e você não vai embora. Então, eu acho que, às vezes, não é uma coisa de você explicar e falar, é você fazer o que você sempre fez, né? Mostrar o que você está acostumado a fazer, porque vai além de qualquer explicação, né? Você manter aquela sempre postura, buscar seus ideais, fazer o que você acha correto, e uma hora a pessoa vai entender qual que é o seu propósito, né? Naquele momento. Eu acho que essa era a história. É verdade, é verdade. Ter o propósito é muito importante. E eu acho que por mais que a gente tenha dificuldade, que as dificuldades venham, mesmo que a gente tenha que, às vezes, andar um pouquinho para trás, a Dani até falou que a gente tem que sempre andar para frente, mas às vezes a gente precisa recuar para avançar um pouquinho mais, mas é aquilo, é olhando lá para frente, né? O norte, ao olhar a gente tem que olhar, aí o caminho... O que a vida vai nos mostrando, a gente vai tentando seguir, né? E eu queria finalizar, né? Porque já vai fazer 1 hora, a gente podia ficar aqui horas e horas, o papo é muito bom, vocês são demais, assim, eu fico muito feliz de estar conversando aqui com vocês. Qual é a mensagem, né, assim, em poucas palavras, que vocês podem dar assim, para esse pessoal que está chegando, mas não só o pessoal que está chegando, porque nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente poder mudar o nosso estilo de vida, para a gente querer mudar, para a gente sair da zona de conforto, para a gente sair do quadradinho. Não é só a nova geração, é para qualquer mulher ou qualquer pessoa que esteja assistindo que se sinta inspirada por vocês. Nossa, amanhã eu vou acordar, escutei aquilo, estou com uma vontade de fazer um novo. Eu acho que vocês são especialistas nisso. Então, eu queria uma mensagenzinha de cada uma de vocês. E depois a gente abre um pouquinho para quem quiser falar, quiser fazer alguma pergunta para essas mulheres. Eu me sinto também... Eu vou Dani, eu vou começar. Eu vou começar e para terminar como eu comecei, né? Como eu acho que a gente primeiro tem que fazer buscar o que a gente quer, independente do que for, como você falou, latina, mulher, o que for, mas ir atrás do seu sonho, não desistir nunca, e saber que sempre a gente tem alguém que pode nos ajudar, tá? Começar pela nossa família e sempre vai ter amigos, ex-professores, e sempre vai ter gente que vai nos levantar. E vai ter muita gente que vai querer nos derrubar, mas a gente vai focar em quem quer nos ajudar. Então, começando para a família, começando com todo mundo, nós não podemos desistir do nosso sonho nunca. A gente tem que ir atrás dele sempre. Doutora Nilva, não coincidentemente, a minha mensagem é exatamente a mesma. Façam o que vocês amam, porque às vezes um caminho que é aparentemente mais fácil a curto prazo não vai ser gratificante a longo prazo, é insustentável. Façam o que vocês amam e tem sempre um jeito. E se a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho não importa. A gente vai adaptando e a gente toma um passo. Não é possível chegar no alto da escada se eu não for nesse degrau, nesse degrau, nesse degrau. Então, vai ter degrau torto, vai ter degrau quebrado, vai ter degrau iluminado, lindo, que nos suporte. E esses ciclos, eles vêm, eles passam. Nada é sempre eternamente bom e nada é eternamente ruim. Então, eu acho que as 2 palavras que eu quero terminar são paixão e resiliência, que quando essas 2 forças se encontram, ninguém segura a gente. Isso aí. O amor salva. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu concordo 100% com a Dani e com a doutora Nilva. Eu acho que assim, todo mundo tem sonhos, né? Então, a gente tem que acreditar e tem que começar. Você vai começando, e à medida que você começa,
às vezes não dá certo no começo, mas parece que uma coisa, existe uma energia assim, global, que o universo conspira para coisas boas. Então, se você tem um bom propósito, se você, né, tem uma coisa que você acredita e que te faz sentido, vai em frente, porque vão ter pessoas que vão te ajudar, vai ter uma lógica em todos os caminhos, né? E não se contente com porque é mulher, porque é dali, sempre vai ter, é lógico, as pessoas, né, faz parte da natureza humana falarem que não vai dar certo, mas vai da pessoa em si a comprar essa causa ou não, ou falar, bom, vou em frente, vou me cercar, né, das pessoas que acreditam no que eu estou propondo nesse momento. É isso aí, eu acho que é verdade. A paixão move a gente, né? Tem dias que não tanto, tem outros dias que vão ser mais difíceis, mas se a gente ama o que faz, se a gente tem essa paixão, é isso que leva a gente a chegar a ter todo esse propósito, né? É muito legal. E eu vejo isso, assim, a mulher, né? Porque a gente também está fazendo isso pelo Dia Internacional da Mulher. A mulher tem essa paixão, né? Tem essa paixão. A gente tem essa paixão pelo trabalho, a gente tem essa paixão pela nossa profissão, a gente não consegue, né, não se envolver tanto. Eu acho que é isso que dá esse gostinho a mais das nossas conquistas. Aí tem um comentário no chat, quem vai ler? A Tati, você? Quem vai ser, Elaine? Tati, quem é que vai... Pode ler, Elaine, se você quiser. Se você quiser, também eu posso ler. Olha, além de todos os elogios aqui, né, que eu vi bastante aqui, vários elogios aí para todas, né, de como é inspirador ouvir vocês. Então, tem vários depoimentos aqui, é maravilhoso escutar vocês falando, parabéns pela iniciativa, mulheres inspiradoras. E um dos comentários aqui também de um participante foi um relato, né, que recentemente tive uma experiência que me marcou. Além da oftalmologia, atuo com medicina intensiva e havia um paciente de Israel internado com Covid. Ele só falava hebraico e a equipe me avisou que ele só aceitava ser tratado por um homem. Fiquei super constrangida, revoltada e esperei ele dormir para aí sim examiná-lo, para não irritá-lo. Nunca imaginei que passaria por isso. Me fez pensar que, apesar dos problemas no Brasil, estamos a caminho da igualdade. Um abraço a todas. E outros elogios. É um relato que é o que a gente comentou, né? Inclusive antes aqui de abrir, que embora realmente assim isso vai existir, né? No nosso caminho, que bom que cada vez menos. E uma das inspirações, né, de vocês estarem falando aqui hoje para a gente e contando, né, de como se cercar de pessoas realmente que levantem, eu acho que tem tudo a ver com esse depoimento, né? A gente não pode se abater por um acontecimento desse, né? Quanta coisa tem por trás e como você ainda pode ajudar nessa pessoa mesmo, ou seja, passou por cima, né? Ainda foi lá e ajudou. Eu acho que tem muita lição, né, nessa fala. Eu não sei, eu ouvi uma história, a doutora Nilva vai confirmar se é verdade, que ela teve uma situação semelhante, ela falou que não pode mulher, o quê? Pegou o cara, deu um abraço, não foi? Você ouviu uma história desse jeito. É exatamente isso, sabendo que é o meu perfil. Eu tenho um ex-residente que foi meu residente, na época ele não era um judeu convertido, né? E aí depois ele se converteu e o judeu ortodoxo não pode cumprimentar a mulher. Aí eu cheguei para ele e falei, que eu não vou cumprimentar o que nada? Fui lá, abracei, não quis nem saber e acabei abraçando ele, judeu, não é judeu. O que vale é o meu amor por ele e não a religião. E é bem verdade isso, sim, Maria. É verdade. Ai, que lindo. E aí, gente, que noite deliciosa. Eu estou aqui encantada com cada fala de todos vocês. Eu acho que a gente foi muito feliz na escolha, né, Tati? De cada uma que a gente convidou aqui hoje. Estou muito feliz. Eu queria que essa noite durasse assim 5 horas, que a gente estivesse presencialmente no restaurante com uma taça de vinho na mão, porque tem muita conversa. Vocês são uma delícia de ouvir. Obrigada.
Muito obrigada, só agradecer mesmo, e foi um prazer imenso, assim, conhecer vocês, e como é possível, né, com online, a gente se sentir tão próxima e fazer esse bate-papo tão especial. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradecer, né, ao Insight, vocês duas, pelo convite, dessa organização, e a Daniela, a doutora Nilva, a Marina também, que eu acho que foi uma escolha assertiva. São 3 inspirações para mim. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada mesmo por ter organizado tudo e ter pensado nesses nomes maravilhosos junto com a gente. Foi realmente muito especial. Obrigada.